Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas e nós vamos falar sobre o mundo no século XXI. Quando é que se inicia o século XXI? Em 2001 e vai até 2100. Ou seja, nós estamos falando no nosso presente, meu povo. E aí a gente tem que entender qual é o contexto que nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo num período pós-Guerra Fria, onde a gente observa aí a emergência, o surgimento de várias matizes do fundamentalismo. Eles vão estar relacionados aos contextos de desagregação social. Saiu. Provocada por uma contínua crise econômica, como também fragilização dos estados nacionais. A gente tem que entender aqui que, quando fala de fundamentalismo religioso, a gente não tá falando de uma religião. Então, a gente pode estar falando sobre cristão, sobre judeu, muçulmano, hindu, qualquer outra religião. O que acontece aqui é que há um desdobramento na formação desses grupos, eles podendo, inclusive, se tornarem grupos terroristas, como é o caso da Al-Qaeda, que é responsável por vários ataques ao redor do planeta. Né? Ou também a gente pode ver esses grupos se tornarem aí radicais políticos que eles não vão respeitar os direitos humanos né, de várias regiões. Então, o que é que a gente tem que ver aqui? São direitos que deveriam estar acima de qualquer religião. Então, para iniciar esse século de cara, a gente já começa com, no primeiro ano, em 2001, o ataque às Torres Gêmeas, o ataque aos Estados Unidos. Pessoal, a gente nem consegue levar adiante a ideia do lema de paz, amor e biodiversidade, porque no dia 11 de setembro de 2001, todo mundo, literalmente foi surpreendido pelos ataques terroristas comandados por Osama Bin Laden, juntamente com o grupo Al-Qaeda, as Torres Gêmeas no World Trade Center, como todo mundo já sabe, localizado lá em Manhattan, e também ao Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o símbolo do poder econômico e militar norte-americano. Como resposta, o governo estadunidense intensificou a chamada guerra ao terror, incluindo o fundamentalismo árabe na sua relação de inimigos. A milícia islâmica do Talibã, que ascendeu ao poder em 1996, foi retirada do poder pelas forças americanas e inglesas que visava restabelecer a ordem na região do Afeganistão. Esse combate conteve os problemas relacionados ao terrorismo, ocasionados muitas vezes pelo governo e pelos soldados americanos. Atitudes arbitrárias, como a criação de uma prisão especial para terroristas na base de Guantánamo, em Cuba, e maus tratos a prisioneiros iraquianos na penitenciária de Abu Ghraib, explicitaram esse fato. Tragédias naturais também são marcas desse século. Então, o que é que a gente tem? Um tsunami no Oceano Índico, a gente tem um agravamento do efeito estufa, que a gente tem mais secas prolongadas na Europa e na América do Sul, a gente tem um aumento de área de desertificação nas regiões da América Latina e da África. Que mais? Agravamento de poluição às áreas industriais da China, onde o sol ficou encoberto por diversos meses, devido à grande quantidade de resíduos. A gente teve aí territórios avassaladores na China e no Haiti que geraram incontáveis mortes, desaparecimentos de desabrigados, e outro evento que marcou também foi o vazamento nuclear da usina de Fukushima. Detalhe importante, isso tudo acontece aqui no Japão, e Fukushima fica no Japão devido a territórios, a terremotos, onde foi preciso evacuar milhares de pessoas da região da usina, trazendo aqui uma lembrança de uma tragédia que aconteceu em Chernobyl lá em 1986. E aí eu vou ter que acrescentar, né, minha gente? Estamos vivendo uma pandemia. Tá, não, o século XXI é o século, né? A gente já começou bombando em 2001 e aí a gente está chegando em 2020 vivenciando uma pandemia de abrangência mundial, mas pandemia mundial, minha gente. Então a gente está vivendo isso, essa loucura toda dentro do século XXI, onde aí a gente tem economias abaladas, né? Mas aí nós não vamos falar só de agora não, porque agora a gente só vai poder falar mais na frente um pouquinho, sabe? Quando a gente tiver mais noção do que está acontecendo.
A gente vai falar aqui de uma crise que acontece também no início do século, lá em 2008. A gente vai ver uma crise econômica ser instalada a partir da decadência do tradicional banco de negócios americano Lehman Brothers. Em 15 de setembro de 2008, acabou com a empolgação criada em torno de operações arriscadas no setor do crédito imobiliário americano. O risco de falência de um símbolo do sistema bancário e as grandes dificuldades encontradas por outras instituições, como a seguradora AIG, vou falar em português, viu? AIG, deflagraram a mais grave crise financeira e econômica desde 1929. Sim, pessoas, lembra daquela crise de 1929, que vai inclusive afetar o Brasil e todo o restante do mundo? Pois é, meu povo. Essa de 2008 é tão grande quanto. A diferença é que ela não vai atingir todos os países, porque existem países emergentes, como Brasil e China, que não vão sentir essa crise, mas que ela vai desestabilizar a economia dos Estados Unidos sem a menor dúvida. Além disso, minha gente, a gente ainda teve escândalos lá nos Estados Unidos, como que foi chefiado pelo gestor de fundos Bernard Madoff em Wall Street, que desviou mais de 20 milhões de dólares de seus clientes e por isso foi condenado a 150 anos de prisão. Os economistas previram significativa recuperação na economia mundial em 2010, mas não aconteceu. Isso tudo está acontecendo simultaneamente ao quê? A eleição de Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, membro do Partido Democrata, depois de 2 governos republicanos de George W. Bush Filho. Obama assumiu aí o poder por meio de discursos ousados e programas políticos difíceis de serem cumpridos, entre eles as questões de guerra no Oriente Médio e o problema da saúde pública norte-americana. Uma das ações de Obama foi criar o Obamacare, que acabou em 2019. Vê que azar do povo americano. Vocês já devem ter visto agora na pandemia que os Estados Unidos não têm um serviço único de saúde, um serviço público, como a gente tem o SUS aqui. Então, você adoeceu, você tem que pagar. Então, o Obama, em uma das promessas de campanha, foi criar esse sistema de saúde que ajudasse a população mais carente. Ficou conhecido como Obamacare, só que ele tinha data de vencimento, que foi 2019. Né? Então, acaba 2019 e a gente entra numa crise, o que vai dificultar uma crise de saúde mundial, o que vai dificultar a vida de muitos americanos. Outro ponto que chama a atenção é que ele propõe o fechamento da prisão de Guantánamo, que isso é uma promessa de campanha, mas ele não consegue, apesar de 2 mandatos, ele não consegue fazer isso. Né? Ele tenta e tudo mais, mas não consegue. O processo de paz no Oriente Médio permanece insolúvel. E em razão disso, muita gente critica porque ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aí? Ele não resolveu o problema do Oriente Médio. Então as pessoas criticam assim, deram cedo demais o prêmio para ele. E já outras pessoas dizem, não, a gente deu o prêmio para ele para ver se ele não desistia, para ver se ele não voltava atrás. É uma ideia aí que estariam estimulando ele a resolver esse problema, mas infelizmente não resolveu. No seu discurso de posse, o presidente afirmou que manteria a guerra ao terror e que Osama Bin Laden seria morto. Em um ataque surpresa, sem o respaldo de outros países, Osama foi morto, mas nenhuma imagem do seu corpo foi mostrada. Essas ações ajudaram na reeleição de Barack Obama, aumentando de modo significativo a sua popularidade. A economia norte-americana ainda não se recuperou da crise iniciada em agosto de 2007. O gigantesco pacote de ajuda aos bancos e mercados especuladores, lançado primeiro por Bush e depois por Obama, evitou a quebra do sistema financeiro norte-americano. Essas medidas não só detiveram a ruína da economia, como também impulsionaram sua recuperação, estimulando o crescimento do PIB, que chegou a 3,7% no primeiro trimestre de 2010. Todavia, a crise do sistema econômico americano ainda é evidente, bem como o caos no âmbito da saúde e ações contra os estrangeiros marcados por atos de extremo arbitrarismo. Depois de Obama, quem se segue, minha gente? Nós tivemos aí Donald Trump assumindo o poder nos Estados Unidos, voltado para uma política
como a gente sabe, ela é mais radical, é um neoliberalismo radical, mais marcado por um discurso que não cabe nos dias de hoje, muito xenofóbico, destratando as minorias. A verdade é essa. Então, Donald Trump ele veio meio que para abalar as estruturas. E depois dele, que ele ainda não aceitou a derrota, né? Mas a gente tem agora eleito o Biden, que vai assumir aí o poder e a gente vai ver o que é que vai acontecer nos rumos dos Estados Unidos, inclusive na questão diplomática, né? Que é o que mais nos interessa. Nada de guerra, né, meu povo? Vamos falar do século XX? Falamos do XXI, vamos fazer uma rapidinha pelo século XX? O breve século XX. Em um dos seus livros, Eric Hobsbawm, um dos principais historiadores do século XX, afirmou que esse século foi mais curto do que se imaginou e que teria começado com a Primeira Guerra Mundial e terminado com a queda do Muro de Berlim. Para muitos historiadores, essa queda foi o fim da história, pois com isso o capitalismo se tornou dominante no âmbito social, político e econômico. Passados mais de 20 anos, as ideias socialistas ainda estão presentes na sociedade contemporânea, vista que a queda do muro tecnicamente foi de caráter simbólico, porque ainda hoje nós temos comunidades socialistas como o Laos, a China, o Vietnã, a Coreia do Norte e Cuba. Minha gente, tem que colocar na cabeça que esse socialismo não é aquele socialismo de Karl Marx, de jeito nenhum, mas é um socialismo aí, vamos dizer assim, que acaba se baseando nas ideias, mas que tem toda a alteração, inclusive com a abertura de capital, né? Então, esses países, eles sofreram transformações necessárias para se adaptar à realidade dos tempos atuais. Alguns possuem uma economia bastante marcada. 12 minutos. Alguns possuem uma economia de mercado bastante aberta, como por exemplo a China. Nesse caso, não pode ser mais considerada como socialista. O governo mais fechado de todos esses, com certeza, é o da Coreia do Norte, seguindo rigorosamente o dogmatismo stalinista. E aí a gente percebe que o socialismo vai se adaptando às liberdades que podem conceder dentro de seus dogmas. Então, nós vamos fazer aqui um breve resumo do século XX. Segundo Eric Hobsbawm, que é um famoso historiador do século XX, ele vai afirmar que o século XX começou na Primeira Guerra Mundial e terminou com a queda do Muro de Berlim. Então, começou em 1914 e terminou em 1989. E aí, pessoal, a gente percebe que tem muito simbolismo aí marcado, tá? Porque ele achou que a queda do Muro de Berlim era o fim realmente do socialismo, era o fim de uma história, quando na verdade esse regime socialista conseguiu sobreviver em alguns países como Laos, China, Vietnã e Coreia do Norte, e Cuba também. O que a gente percebe é que esse socialismo não é aquele socialismo defendido por Karl Marx e Engels, ele teve que se adaptar. A China teve uma abertura aí, vamos dizer, uma abertura de mercado, ou seja, uma abertura ao capitalismo, e quem a gente percebe que segue firme e forte com os dogmas stalinistas, nesse caso é a Coreia do Norte. A gente percebe aqui também na América Latina que teve mudanças, então a gente tem a Venezuela, o país mudou o nome da Constituição para República Bolivariana da Venezuela, fundamentando-se na ideologia do emancipador da região, Simão Bolívar. Usando-se do poder do petróleo, Chávez vai se ligar ao socialismo por meio de suas medidas de cunho mais social e do autoritarismo, presente em muitos regimes que censuraram as manifestações de opressão ao regime vigente. O mesmo fato vai acontecer na Bolívia, no governo de Evo Morales, líder político de origem indígena, que trabalhou muitos anos na extração de coca para fins industriais. Morales integrava o movimento ao socialismo, o MAS, e iniciou seu governo com medidas polêmicas, como a estatização de empresas estrangeiras que exploravam o gás boliviano, gerando inclusive desavenças com a Petrobras. Assim percebe-se que a história está longe de seu fim, como assegurou o historiador Francis Fukuyama. A queda do Muro de Berlim favoreceu a ascensão do mundo capitalista, mas não acabou com o mundo socialista utópico ou real. Talvez seja por isso que as pessoas tenham tanto medo do comunismo e do socialismo, apesar de elas não saberem realmente o significado
da teoria do socialismo e comunismo proposto por Marx e Engels, né? Depois ele foi se modificando. A gente tem que perceber que muitos episódios recentes do século XXI são marcados pela forte presença das classes sociais na política mundial. Questões como a empregabilidade alteraram o comportamento de pessoas em países considerados de primeiro mundo. Foi o que aconteceu há alguns anos na França, quando milhares de jovens de bairros menos favorecidos reivindicaram mais acesso no primeiro emprego. Esses protestos, liderados por descendentes de imigrantes, que mesmo nascidos na França sofrem com preconceito de xenofobia, duraram vários dias, destruindo inclusive o patrimônio local. A França enfrentou outro momento de tensão durante o governo de Nicolas Sarkozy, de 2007 a 2012, que, entre outras medidas, aumentou a idade da aposentadoria dos franceses de 60 para 62 anos a partir de 2018 e de 65 para 67 quando se trata de pensão integral. Tal atitude revoltou a população. Mais de 1,5 milhão de pessoas realizaram protestos em várias cidades da França. Nas eleições de 2012, Sarkozy foi derrotado pelo seu opositor e atual presidente francês, Odebrecht. Só consertando aqui, viu, minha gente? Atualmente, o presidente da França é Emmanuel Macron, que foi eleito em 2017, quando ele tinha 39 anos, com 66% dos votos, ok? O que significou uma retomada da esquerda na França. Outra preocupação visível se dá em relação ao meio ambiente, tema evidente desde as décadas de 1970 e 1980, principalmente nos projetos das organizações não governamentais. A sociedade moderna busca o que se costuma chamar de desenvolvimento sustentável, modelo que visa preservar o planeta, mantendo o foco no crescimento consciente. A vitória de um socialista na França e a crise econômica europeia têm levado o mundo a repensar alguns valores para o futuro da globalização e do capitalismo dominante. Como vocês podem perceber, nada acabou, nós estamos vivendo e essa história é escrita dia a dia, eleição a eleição, conflito a conflito, em todos os países de todo o globo. O que nos resta é acompanhar e analisar cada ponto para que a gente possa defender ou criticar de uma maneira correta, de uma maneira, vamos dizer assim, não baseada em achismo, mas baseado nos fatos. É isso.